Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês estiverem assistindo aí, retornando aqui aos nossos trabalhos. E só recapitulando aqui, a gente viu teoria geral dos recursos e recursos em espécie no processo penal. Enfrentamos aí a primeira avaliação por meio da sistemática de grupo. Relembrando que a nota vai ser replicada, de acordo com a orientação da própria coordenação. Quem ainda não fez a avaliação, farei. Não haverá prejuízo nenhum. E a gente recomeça aqui com tratando do assunto de nulidades no processo penal. Temos nulidades ainda, HC, revisão criminal e mandado de segurança, que são as ações autônomas de impugnação no processo penal. Nós vamos falar com ela aí, sobre elas com tranquilidade, temos tempo aí tranquilamente. E, além disso, trataremos também da jurisprudência em tese, que realmente é indispensável, principalmente aqui no processo penal. Como já havia dito aí em sala de aula para vocês, já havia sugerido a leitura para, inclusive, nossas avaliações, mas principalmente a vida prática, concurso da OAB, concurso público, que vocês vão enfrentar aí mais à frente. Pessoal, a gente começa com nulidade. Eu queria começar aqui com um conceitozinho básico do que vem a ser nulidade, para a gente esclarecer melhor e aí esmiuçar esse conceito. Eu vou trazer ele aqui para vocês. E nulidades são graves defeitos na prática do ato processual, desatendendo-se a forma prevista em lei, podem ser absolutas ou relativas. Há ainda, por conta da teratologia, teratologia é um defeito absurdo, gigantesco, digamos assim, os atos considerados inexistentes, que são completamente a lei ou a previsão legal, e principalmente a Constituição Federal, e aí eu acrescento a Convenção Americana de Direitos Humanos, obrigatoriamente devem ser refeitos esses atos inexistentes. De outro giro, existem as falhas mínimas, consideradas como meras irregularidades que podem ser ignoradas. Pessoal, esse conceito é um tanto quanto amplo, mas a gente vai destrinchar ele aqui durante a aula. E aí, eu quero me apegar aqui a alguns aspectos para delimitar e esclarecer melhor para vocês. Por exemplo, nulidades são graves defeitos na prática do ato processual. Isso que eu quero que vocês assimilem. Graves defeitos na prática do ato processual. Agora, vejam que, com relação a esse próprio conceito e a própria nulidade, nós temos aí duas acepções do que vem a ser ela. Eu consegui, inclusive, no material aqui, e a respeito das nulidades, da sua, digamos assim, até da sua própria natureza jurídica. Temos aí duas acepções, uma considerando que a nulidade é uma sanção processual, e outra considerando que a nulidade é uma característica do ato processual defeituoso. Eu vou retornar lá para ficar melhor para vocês a visualização do tema, para dizer aqui e reforçar. Vejam bem, primeira exceção, na verdade, a nulidade trata-se de uma sanção aplicada ao ato processual defeituoso. Então, a nulidade seria uma sanção de ineficácia. O ato defeituoso não produz eficácia, digamos assim. Por exemplo, uma sentença sem fundamentação. E uma segunda acepção diz que a nulidade, na verdade, é uma qualidade ou uma característica do ato processual defeituoso. E que aí não surte a eficácia desejada pelo ato. Então, assim, o conceito a gente vai destrinchar ao longo aí da nossa discussão, mas já começando e apontando essa divergência com relação a essas duas acepções, parte da doutrina entendendo que a nulidade significa uma sanção processual e parte entendendo que significa uma qualidade, uma característica do ato processual que é defeituoso. Beleza? Pessoal, a respeito das nulidades, nós temos aí três sistemas que tratam delas. O sistema francês, o sistema da equidade e o sistema aí eclético. O sistema francês, pessoal, na verdade, ele elenca de forma minuciosa e exaustiva todas as espécies de nulidades e não permite que o juiz reconheça nenhuma outra nulidade no processo penal. Repetindo, lá na França há um elenco taxativo, um elenco exaustivo, um elenco completo, digamos assim, por assim dizer, e o juiz só pode reconhecer nulidades ali previstas.
Então, no caso aí, é muito apego, né? É muito formal a coisa, muito apego ao formalismo, na medida em que o juiz pode ver alguma nulidade não prevista em lei e, por conta desse sistema da adoção do sistema francês, ele não pode reconhecer. O juiz fica, na verdade, aí meio que engessado e apegado ao formalismo da lei. Além disso, nós temos o sistema suíço, que, na verdade, ele é previsto na Suíça e na Espanha, que é o sistema da equidade. Aí, como seria aí o sistema da equidade? O juiz, aliás, o legislador faz uma previsão genérica das nulidades, ele prevê um rol que não é taxativo, sem indicar os casos concretos, e aí, a depender da interpretação do julgador, ele aí reconhece ou não a nulidade. Vejam bem, isso aí deixa muito a critério do juiz a interpretação, da interpretação do juiz, o reconhecimento da nulidade. Me parece um tanto quanto aí temerário. Percebam, não há um rol taxativo, não há um rol exaustivo. E o juiz, a depender da sua interpretação, é que ele pode reconhecer ou não a nulidade. Me parece, repito, um tanto quanto temerário, a depender de ficar pura e exclusivamente ao sabor do juiz, do entendimento do juiz. Não me parece ideal, não me parece seguro, não me parece aí democrático essa situação, na medida em que a gente sabe, o juiz é uma figura humana, pode cometer arbitrariedades, pode se corromper, enfim, não me parece o sistema ideal, mas existe, Espanha e Suíça. E temos também o sistema eclético, que também é denominado de sistema do prejuízo, ou sistema da nulidade, que é o sistema adotado aqui no Brasil. E como é que ele funciona? O legislador, ou o sistema, não elenca todas as nulidades, há um rol meramente exemplificativo e o juiz pode reconhecer alguma outra nulidade em situações relevantes. Há um rol, como de fato há no Brasil, um artigo 564 do Código de Processo Penal, e esse rol é exemplificativo e o juiz pode, a depender do caso concreto, reconhecer aí uma nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Vejam bem, pessoal, artigo 564 do Código de Processo Penal, lá tem um rol, a gente vai falar deles aí, e, na verdade, há até uma discussão se esse rol é exemplificativo ou exaustivo, e a gente volta a falar sobre ele um pouquinho mais na frente. Eu até sugiro que vocês coloquem aí uma observaçãozinha com relação a esse último sistema, só para a gente complementar, que, na verdade, é proposto que, anotem, da mesma forma, não se deixa um campo aberto propiciado por uma norma genérica e de conteúdo indefinido capaz de dar margem de toda espécie de interpretação do juiz. Isso aqui, na verdade, é uma crítica ao sistema anterior, o sistema suíço e espanhol, o sistema da equidade, porque, na verdade, o juiz, num processo penal, inclusive, ele tem que fundamentar a sua decisão. Então, assim, há diferenças, até porque a previsão do rol não limita a atuação do juiz. Pessoal, quais são as espécies de nulidades? No próprio conceito que a gente viu, deu para discernir ali que existem as nulidades relativas, existem as nulidades absolutas, mas percebam que, como diz Renato Brasileiro, a depender das consequências que essa nulidade ou irregularidade, e aqui eu estou usando como termos sinônimos, acarretem, a gente pode fazer alguma diferenciação com relação a esses aspectos. Por exemplo, a irregularidade no processo que não possui consequência alguma, a irregularidade que possui consequência extraprocessual e a irregularidade que possui consequências endoprocessual, ou seja, dentro do processo. Por exemplo, irregularidade sem consequência alguma, não tem um condão de causar qualquer prejuízo, não tem a capacidade de causar qualquer consequência. Uso de abreviatura. O código, inclusive, é expresso nesse sentido, de não ser possível o uso de abreviaturas pelos sujeitos processuais, né? Uma outra hipótese, oferecimento da denúncia fora do prazo. O promotor tem 15 dias para oferecer a denúncia quando o réu está solto, e, nesse caso, ele oferece a denúncia após 6 meses da conclusão do inquérito policial. E, infelizmente, isso é comum de acontecer.
algumas comarcas longínquas que não tem promotor, não tem juiz. O inquérito é concluído e fica lá dormindo em berço esplêndido, perdão, porque não há atuação de um promotor de justiça e, na verdade, a denúncia acaba sendo, isso geralmente, com relação aos acusados que estão em liberdade, acaba sendo oferecido muito, muito depois do prazo que é autorizado por lei. Isso, pessoal, é uma mera irregularidade que não possui consequência nenhuma. Agora, lógico, eu preciso que vocês façam uma interpretação aí jurídica, uma interpretação sistemática, analisando todo o contexto jurídico, porque concluído o inquérito policial, por exemplo, um crime de roubo, e o promotor passa 15 anos sem oferecer denúncia, até se não tem consequência nenhuma, tem. Vai estar prescrito, né? E se oferecer denúncia, o juiz vai rejeitar. Mas o que eu quero que vocês assimilem é que a denúncia é fora do prazo, e isso por si só, a princípio, não causa consequência nenhuma. Para não imaginar que o promotor tem 15 dias, ofereceu a denúncia com 6 meses. Vai implicar em quê? Qual é a consequência disso? A princípio, nenhuma. A princípio, nenhuma. Também temos irregularidades com consequências extraprocessuais, ou seja, consequências fora do processo. Por exemplo, um perito que entrega o laudo à justiça fora do prazo que lhe é determinado. A própria lei prevê o prazo para que o perito conclua seu laudo pericial e forneça à justiça. Entregando ele esse laudo fora desse prazo, há uma consequência aí, ele pode sofrer a penalidade de uma multa e essa consequência aí é extraprocessual, as partes não vão ter aí penalidade nenhuma, é dirigida aí ao juiz, mas há uma consequência, como disse, extraprocessual. E também, pessoal, temos irregularidades que acarretam a invalidação do ato processual. O ato processual acaba se tornando, ou acaba sendo considerado nulo. Por quê? Porque ele atenta contra o princípio, o interesse público. Essa irregularidade pode atentar contra o interesse público ou contra o interesse preponderante das partes. É aí que a gente entra especificamente no sistema das nulidades. Lá no artigo 564 do Código de Processo Penal, que prevê aí as espécies de nulidades e traz um rol ali meramente exemplificativo, como eu falei agora há pouco. Então, assim, essas consequências, às vezes dentro do processo, às vezes fora do processo, às vezes que implica nulidade, a nulidade pode ser absoluta ou relativa, e as irregularidades, aqui já avançando para mais uma irregularidade que causa, inclusive, a inexistência do ato. Então, irregularidades que causam consequências extraprocessual, fora do processo, irregularidades que não causam consequência alguma, irregularidades que podem implicar nulidades relativa ou absoluta, e irregularidades que implicam na inexistência do ato processual. Pessoal, nesse caso aqui, a violação do processo é tão absoluta, é tão absurda, a teratologia é tão grande que se considera o ato inexistente. Essa teoria da inexistência do ato é bastante criticada. A doutrina que sustenta isso é bem verdade, mas ela é bem criticada porque se o ato foi praticado, como é que se considera ele inexistente? Então, tem doutrinadores que consideram isso uma mera falácia, digamos assim, um absurdo, porque se o ato foi praticado, ele tem existência e, inclusive, produz efeito enquanto não for declarada a sua nulidade. Eu vou falar para isso logo mais aqui um pouco, mas tem tem esse sentido também. Apesar de nulo, o ato produz efeito até ser declarada a sua nulidade. E aqui eu já pego o gancho para tratar com vocês a respeito dos atos processuais, das espécies dos atos processuais, no que concerne aqui, no que se alia a nulidades no processo penal. Por exemplo, o ato pode ser perfeito, pode ser meramente irregular, o ato pode ser nulo, o ato pode ser inexistente, como a gente acabou de ver. Então, aqui, especificando um pouco, o que é o ato perfeito? O que vem a ser um ato processual, um ato que seja considerado perfeito, um ato processual perfeito, inclusive aqui, tanto no aspecto civil como no aspecto penal. Então, pessoal, ato perfeito, ato processual perfeito é aquele que é produzido de acordo com o tipo legal. Por exemplo, a denúncia é confeccionada de acordo
que prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal. Esse é um ato processual perfeito. Denúncia confeccionada de acordo ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Ponto. Ato processual perfeito. Se é perfeito, ele é plenamente válido e capaz de surtir os seus efeitos. Ato processual perfeito, ato jurídico perfeito, capaz de gerar os seus efeitos, ele é plenamente válido, eficaz, portanto, surte os seus efeitos. Tem a capacidade de surtir os seus efeitos. Os efeitos que lhes são próprios. Os efeitos que lhes são próprios. Também temos os atos meramente irregular. Falamos dos atos perfeitos e atos meramente irregular. Aí há uma diferençazinha assim, e eu vou acentuar, porque o ato irregular é uma coisa, ato nulo é outra. Exatamente porque o ato irregular é aquele que não traz consequência alguma, ou a consequência é apenas extraprocessual. E aí eu chamo a atenção de vocês para não fazer confusão com essas irregularidades que a gente acabou de mencionar. Ali, em algumas horas, eu tratando como sinônimo de nulidades, mas o fato é que o ato meramente irregular, ele não tem, via de regra, consequência alguma, ou se tiver consequência, é uma consequência extraprocessual. Então, por exemplo, a entrega do laudo pericial fora do prazo que é determinado ao perito. E o ato nulo? O que vem a ser o ato nulo? Qual a consequência que é produzida quando o ato processual é nulo? Pessoal, o ato é nulo quando ele não se adequa ao tipo legal que é previsto, quando ele não é praticado de acordo ao que determina a lei. E aí ele é um ato inapto a produzir seu defeito, é um ato que deve ser aí refeito, digamos assim, ratificado em alguns casos, convalidados em outros, e a gente vai também falar sobre isso mais à frente. Então, o que eu quero deixar claro nesse momento é o seguinte: o ato nulo, ele existe, e, a depender, até produz os seus efeitos. Por que eu estou falando isso? Pode até ser contraditório, mas percebam, o ato produz seu efeito até que a sua nulidade seja devidamente reconhecida por meio de uma decisão judicial. O ato foi praticado fora dos conformes legais e, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, uma denúncia que não é confeccionada de acordo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ela vai surtir efeito. Por quê? Porque ela vai deflagrar um processo penal. Até que um juiz decida e aponte a nulidade, aí pronto, estagnou os seus efeitos. Então, assim, em resumo, e aí eu sugiro que vocês anotem, o ato processualmente nulo, observaçãozinha, o ato processualmente nulo, vírgula, por mais que a nulidade seja gravíssima, vírgula, será considerado juridicamente válido e produzirá os seus efeitos até que haja uma decisão judicial reconhecendo a sua nulidade. Então, por mais que haja nulidade, enquanto não houver decisão, ele produzirá os seus efeitos. Daí porque muita gente sustenta que não há sentido em sustentar o entendimento de que há atos jurídicos inexistentes. Como é que ele inexistente produz efeitos? Então, a doutrina critica aí essa nomenclatura, esse conceito de inexistência, mas, enfim, há quem sustente nesse sentido. Porque, já pegando o gancho e indo para o ato inexistente, que é aquele que falta de maneira absoluta os elementos exigidos em lei para a sua confecção. A teratologia, o defeito do ato é extremamente grave e daí se considera ele como inexistência. Por exemplo, uma sentença sem dispositivo. Relatório, toda decisão a gente sabe que deve ter a sentença, relatório, fundamentação e dispositivo. São os requisitos da sentença, tanto civil como penal. O juiz relata o processo, fundamenta e deixa de lançar o dispositivo na decisão. Não condena, não diz absolutamente nada, é um ato realmente aí inexistente, porque não vai se poder fazer absolutamente nada. Como é que você vai executar se não tem dispositivo, não tem condenação, não tem especificação do regime inicial de cumprimento de pena, não tem determinação eventual de colocar o acusado preso, não tem, se for o caso dele estar preso, não tem, e a sentença for absolutória, não tem a determinação de expedição de alvará de soltura, então é um ato realmente inexistente. Agora sim, me parece aí que realmente há uma situação que beira realmente a inexistência, porque se não houver
dispositivo, não há comando, pessoal, na decisão. Aí o cartório que é vinculado ao juiz, a vara que o juiz é titular, ele vai ficar sem poder cumprir, praticar qualquer ato. Então, um exemplo aí do que a doutrina cita de ato inexistente. Eu disse lá atrás, pessoal, e está no próprio conceito, com relação às espécies de nulidades, mencionei aqui algumas irregularidades. Repito, às vezes usando um sinônimo de nulidades, mas o foco ali, na verdade, era as consequências que as irregularidades na prática do ato processual poderiam causar, as consequências aí endoprocessual, extraprocessual e assim por diante. E no próprio conceito a gente definiu, indicou ali, aliás, as espécies de nulidades, que elas podem ser absoluta ou relativa. Vamos tratar aqui delas, inclusive falando do entendimento da jurisprudência a seu respeito, com relação a essas duas nulidades. Pessoal, a nulidade absoluta, isso é bem simples, é bem tranquilo de compreender, tanto uma como outra, porque não tem, assim, mistério nenhum. Nulidade absoluta, o seu prejuízo é totalmente presumido, não precisa ser comprovado, e eu vou meio que entrar em contradição já já, mas eu vou explicar a vocês. Ela pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Então vamos lá, por partes. A nulidade absoluta, o seu prejuízo, via de regra, é presumido. Por que eu estou falando presumido? Porque, pessoal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a entender que, mesmo a nulidade sendo absoluta, o prejuízo deve ser comprovado. Tá sendo, isso é estranho? Mas tem sentido, tem sentido. Que vejam bem, não há, pessoal, nulidade sem prejuízo. Por mais que haja previsão legal da prática da nulidade, e por mais que a lei considere essa nulidade absoluta, se não houver prejuízo às partes, a jurisprudência entende que não deve ser reconhecida essa nulidade. Então, é mais ou menos isso. Mas tenham em mente, nulidade absoluta é aquela que, em regra, o prejuízo é presumido. Mas na visão, repito, do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sendo absoluta, a nulidade tem que ser, o prejuízo tem que ser devidamente comprovado. Pode ela ser arguída a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Agora, o detalhezinho é o seguinte, a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Com relação ao recurso extraordinário, é recurso especial. Recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal e recurso especial que é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Pode haver o reconhecimento da nulidade, isso é relativo. Aí tem que ficar atento, porque para se recorrer ao STJ e ao STF, tem que haver o pré-questionamento, como a gente já estudou isso. Se houve o pré-questionamento e foi apontada a nulidade, aí sim o tribunal pode reconhecer essa nulidade. Se não houve pré-questionamento, o recurso nem vai ser conhecido. Se o recurso não é conhecido, obviamente não há o reconhecimento da nulidade. Ok? Então, atentar esses detalhezinhos, porque isso é muito importante e isso define realmente a vida do acusado, para melhor ou para pior. Então, a defesa tem que ficar atenta, ou eventualmente até a acusação, a depender da situação, e pré-questionar. Pré-questionou, apontou a nulidade, pode ser reconhecida pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal. Não pré-questionou, o recurso sequer é conhecido. Aí vem a preclusão e aí já era. Já era, entre aspas, né? Até porque eu já aproveito o gancho para perguntar a vocês: é possível se reconhecer a nulidade após o trânsito em julgado de uma decisão? Vamos lá. A pessoa foi respondeu ao inquérito policial, o promotor ofereceu denúncia. Vou fazer até rapidamente um scriptzinho aqui. Inquérito policial, conclusão do inquérito policial, promotor ofereceu denúncia, juiz recebeu, resposta à acusação. Após a resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais, sentença, recurso. Ok? Esse é o caminho, mais ou menos esse é o caminho do processo penal. Lógico que, a depender do caso concreto, tem algumas nuances aí que diferenciam. A indagação pessoal, sentenciou, condenou, transitou em julgado. Pode haver o reconhecimento de uma nulidade? Pessoal, se a nulidade for absoluta, o reconhecimento é perfeitamente possível. Com relação à nulidade absoluta, o reconhecimento dela é perfeitamente possível se for a favor do acusado, se for a favor do réu.
Terceiro, e como é que se reconhece essa nulidade? Por meio de a ação de revisão criminal, que a gente vai estudar mais à frente, ou por meio, inclusive, de um habeas corpus. Isso porque não há revisão criminal a favor da sociedade. Então, pessoal, atentem a isso. É possível reconhecer nulidade após o trânsito julgado? É sim, plenamente possível, por meio de um habeas corpus ou por meio de uma ação de revisão criminal, que é uma ação exclusiva da defesa, não pode ser intentada pela acusação. Pessoal, especificando aqui, o rol de nulidades nulidades absolutas estão lá no artigo 564 do Código de Processo Penal. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele aqui para vocês. Artigo 564 do Código aqui, Código de Processo Penal, e algumas nulidades aqui. Veja o elenco do 564. E algumas dessas nulidades podem ser sanadas. Se pode ser sanada, é porque ela não é absoluta, e sim relativa. Vou repetir. O rol das nulidades no Código de Processo Penal é um rol exemplificativo, primeira coisa. Segundo, esse rol prevê as nulidades absolutas e relativas. Quais são as relativas? São aquelas que podem ser sanadas, corrigidas. Mais à frente a gente fala sobre ela já já. Então, assim, eu vou indicar para vocês aqui a leitura do artigo 564. Se eu parar para ler aqui, vai ficar extremamente exaustivo, não tem muito sentido, né? Vocês dão a lida aí e passam a compreender a nulidade absoluta e as relativas, só diferenciando que quais são as nulidades ali, absolutas e relativas. Considere o seguinte: 564, nulidades absolutas. Algumas ali são relativas. Quais são? Aquelas que podem ser sanadas. Descendo aí, quais são essas? Aquelas do artigo 572, interpretado a contrário senso. Eu já vou até entrar na nulidade relativa para dizer o seguinte: a nulidade relativa ela deve ser reconhecida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e é aquela nulidade que se relaciona ao interesse preponderante das partes. O prejuízo seu se relaciona ao interesse preponderante das partes, o seu prejuízo deve regiamente ser comprovado. Então, as partes têm que comprovar o prejuízo com relação às nulidades relativas. Percebam, se o Supremo entende que o prejuízo deve ser comprovado com relação à nulidade absoluta, quiçá com relação à nulidade relativa. Aí é que deve realmente ser comprovado o prejuízo da nulidade, o prejuízo causado à parte. Até porque sem prejuízo não há nulidade. Então, pessoal, voltando aqui, o artigo 564 prevê o rol de nulidades, um rol exemplificativo, repito. Algumas delas são absolutas e as outras são relativas. Relativas são aquelas que podem ser convalidadas, que podem ser sanadas, que podem ser retificadas ou ratificadas. E a gente percebe quais são elas numa interpretação a contrário senso do artigo 572 do Código de Processo Penal. Vejam bem, deixa eu ler aqui a redação para vocês do artigo 572. Deixa eu chegar nele aqui, me permitam. E ele diz exatamente o seguinte: as unidades previstas no artigo 564, inciso 3º, a linha D e E, segunda parte, G, I, H, inciso 4º, considerar-se-ão sanadas. Pessoal, é isso que eu quero chamar a atenção. Se a nulidade pode ser sanada, é porque trata-se de nulidade relativa. Atentem a isso. Nulidade que pode ser sanada é nulidade relativa. Agora, considerar-se-ão sanadas se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior, se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Então, o foco principal, nulidade pode ser sanada? Pode. Quais? Essa aqui, 564, inciso 3º, a linha D e E. A linha D e E, segunda parte. A linha H e a linha G e a linha H. E o inciso 4º. Podem ser, repito, sanadas. Se podem ser sanadas, é porque elas são nulidades relativas. Ok? Características das nulidades relativas. O prejuízo deve ser comprovado e ela tem que ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão. E aí fica, obviamente,
a recomendação da leitura do artigo 572, 564, óbvio, e 572, que para especificação do que vem a ser as nulidades relativas. Pessoal, repetindo, basicamente, nulidades absolutas. O prejuízo é presumido, via de regra, mas na visão da jurisprudência tem que haver a sua comprovação. Pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado, se for favorável ao acusado, e pode ser alegada a qualquer momento. Nulidade relativa tem que ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e o prejuízo deve ser devidamente comprovado. Aproveitando o gancho, algumas súmulas relativas, e eu sugiro muito que vocês anotem o número das súmulas para estudarem, porque é interessante, e eu vou cobrar entendimento sumulado na nossa avaliação. Eu já mencionei isso para vocês e insisto porque realmente é importante o entendimento, saber, conhecer o entendimento da jurisprudência. Aí anotem, súmulas 273 do STJ, súmula 155 do STF. Súmula 273 do STJ e 155 do STF. Prevendo ali súmulas que são relacionadas às nulidades absolutas, nulidades relativas, perdão. Agora, dando um passinho aqui à frente, vamos falar aqui alguns princípios relacionados às nulidades, porque isso é muito importante e define, inclusive, a situação de uma parte, né, o acusado ou a acusação, a depender da situação ou do caso concreto. Então, vamos lá. Princípios relacionados às nulidades no processo penal. O primeiro deles, princípio da tipicidade das formas. O que é que vem a ser o princípio da tipicidade das formas, pessoal? O que é que diz esse princípio? Todo ato processual tem a sua forma típica, cuja a inobservância pode acarretar uma nulidade. Então, assim, todo ato processual tem sua forma típica, prevista em lei, e se não for observada essa forma típica, pode causar uma nulidade. Na verdade, esse princípio ele é mitigado pelo princípio da instrumentalidade das formas, né? Porque se um ato for praticado e atingir o seu fim, ele vai ser convalidado, ele vai produzir efeito. E aí eu já aproveito e já pulo dentro do princípio da instrumentalidade das formas, ou o princípio da finalidade, porque ele diz exatamente isso. A existência do ato não é um fim em si mesmo. A existência pura e simples do ato não é um fim em si mesmo. Se ele tem o condão, se ele tem a capacidade de produzir efeito, de atingir o fim para que ele foi praticado, aí sim a nulidade não vai ser reconhecida. Princípio da instrumentalidade das formas, lá previsto, inclusive, no artigo 570 do Código de Processo Penal. Eu vou voltar lá com vocês para a coisa ficar mais transparente e mais clara, porque a leitura, inclusive, é muito importante, pessoal. Não deixe de ler esses artigos. Aliás, leiam repetidas vezes. A falta de nulidade de citação, da intimação, da notificação estará sanada, desde que o interessado compareça antes do ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará toda vez suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito à parte. Se não causar prejuízo à parte, o juiz simplesmente vai ter o ato como válido e tocará o processo na sua marcha prevista em lei. Então, assim, instrumentalidade das formas, praticado o ato, atingiu seu fim, está valendo. Ainda que esse ato seja aí um ato praticado em desconformidade com a lei. Pessoal, princípio também do prejuízo. Terceiro princípio, princípio do prejuízo. Que aí, de acordo com a visão da jurisprudência, ele se aplica tanto às nulidades absolutas como às nulidades relativas. Princípio do prejuízo. Regrinha básica, anotem aí em letras garrafais. Não há nulidade sem prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo, pessoal. Falou em nulidade, pensem em prejuízo. Ah, mas a nulidade é absoluta, Tesseno. Tudo bem. Prejuízo é presumido. Depende. Na visão da jurisprudência não é. Tem que haver comprovação. E essa jurisprudência é do Supremo. Não é só dos tribunais de justiça. Não é só dos tribunais regionais federais e nem do STJ. É da nossa Corte Maior mesmo. Entendimento? Portanto, tem que haver aí a comprovação do prejuízo. Aí pode-se até dizer, então o prejuízo é relativo. Na visão da jurisprudência, está sendo mesmo. Está sendo mesmo. Via de regra,
Em outras palavras, mesmo a nulidade sendo considerada como absoluta, o prejuízo está sendo considerado relativo porque tem que haver a sua comprovação na visão do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a inversão dos atos, da ordem da prática dos atos processuais. Pode causar um tumulto? Pode. E pode não também. Não teve tumulto, não teve prejuízo, não vai ter nulidade. Então, é por aí que a gente tem que se guiar, até porque esse entendimento é bem solidificado na jurisprudência. Próximo, princípio da eficácia dos atos processuais. Se quiserem, anote aí, princípio da eficácia dos atos processuais, o que vem a ser ele. Conseguirem no caderno de vocês a seguinte expressão: o ato nulo continua a produzir seus efeitos enquanto uma decisão judicial não declarar a sua nulidade. Isso é a eficácia do ato processual. Eu mencionei agora há pouco. O ato processual nulo, ele produz efeito até que uma sentença reconheça a nulidade existente naquele ato. Então, esse é um princípio. Não esqueçam, mesmo o ato sendo nulo, vai produzir efeito até que seja reconhecida a nulidade por meio de uma decisão judicial. E aí a gente se apega, inclusive, àquele princípio da reserva de jurisdição, para aliar aqui e enriquecer um pouco a aula. Outro, princípio da restrição processual à decretação da ineficácia. Para vocês que gostam de anotar, eu sugiro realmente que conseguirem aí. A invalidação de um ato somente pode ser decretada se houver instrumento processual adequado. Pessoal, antes de se perguntar se o ato é nulo, você tem que imaginar e raciocinar se há instrumento adequado para se decretar essa nulidade. Por exemplo, uma nulidade que esteja no processo, que esteja sentenciado, o processo foi sentenciado, absolvendo ou condenando. O instrumento adequado para se reconhecer essa nulidade é o recurso de apelação. Uma nulidade que foi descoberta após o trânsito em julgado. O instrumento adequado para se reconhecer é uma revisão criminal ou um habeas corpus. Nulidade que favoreça o acusado. Agora percebam, se há uma nulidade que foi descoberta depois do trânsito em julgado da decisão absolutória, por exemplo, não há instrumento processual nenhum a reconhecer essa nulidade. Porque, como eu disse agora há pouco, não há revisão criminal a favor da sociedade. Então, assim, a nulidade, agora, tem instrumento para reconhecê-la? Tem. Então, aí usa o instrumento. Não tem, então a nulidade não vai ser reconhecida. Como agora a gente acabou de exemplificar com relação à nulidade aí, que favoreça a acusação, mas após o trânsito julgado. Beleza? Mais um princípio, o princípio da consequencialidade, o princípio da causalidade. Isso é interessante, viu, pessoal? Muito importante, sugiro aí a anotação. E ele diz o seguinte: uma vez declarada a nulidade processual, ou uma vez declarada a nulidade do ato processual, os atos processuais que dele dependam também devem ser declarados nulo. Por exemplo, declarou-se a nulidade da denúncia. Todos os demais atos processuais vão ser declarados nulos, porque a denúncia está ali no começo do processo. E todos os demais atos processuais são consequências da denúncia. São consequências do recebimento da denúncia. Anulou a denúncia, já era. Praticamente aí, se anulou o processo todo, volta para o zero. Oferece-se uma nova denúncia, haverá adesão de recebimento ou rejeição e assim por diante. Então, assim, princípio da consequencialidade. Declarou nulidade de um ato, tem que declarar a nulidade dos atos que são consequências desse ato processual. Agora, pessoal, a consequência aqui é lógica e não cronológica. Se anula a denúncia, aí você anula realmente todos os atos do processo que foram praticados. O processo pode estar lá na sentença, mas vai anular porque são consequências. Isso aí é óbvio. Agora, se há uma consequência ilógica, são atos praticados logicamente por conta do recebimento da denúncia. Não há porque uma consequência cronológica. Simplesmente houve a declaração de nulidade de um ato processual e depois dele praticaram vários outros atos. Então anulam todos. Não, só anulam todos que têm uma dependência lógica desse ato processual. Não é porque foi praticado depois que vai ver aí o reconhecimento da nulidade do ato que foi praticado antes. Então, a consequência é lógica e não cronológica. Beleza? Sondem aí, na verdade, aliás, eu vou lá com vocês, artigo 573 do Código de Processo Penal, para melhor aqui a gente discernir esse aspectozinho. O artigo 573, ele diz o seguinte: os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados
ou ratificados. Parágrafo 1º. Olha aqui, pessoal. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Princípio da causalidade ou da consequencialidade. 573, parágrafo 1º. E aí já diz logo, já impõe logo a obrigação do juiz. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. O juiz que pronunciar a nulidade de um ato processual declarará os atos a que ela se estende. Ela, a nulidade, por conta do princípio aí da causalidade, princípio da consequencialidade. Beleza? Temos também o princípio da conservação dos atos processuais. Quando é que é possível conservar, pessoal, um ato processualmente nulo, mas que, no caso concreto, é interessante a sua manutenção, a sua conservação? E, na verdade, aqui está muito ligado ao próprio princípio anterior, né, que a gente viu, o princípio da consequencialidade. Vejam bem, anotem, deve-se conservar o ato processual que não dependa do ato anterior declarado nulo. Então, o princípio da conservação dos atos processuais. Se não há uma consequência, uma ligação direta e lógica com o ato anterior declarado nulo, não há por que declarar nulidade. Não há por que se reconhecer essa nulidade do ato posterior praticado no processo. Ok? Então, inclusive, o artigo, salvo engano, o artigo 248 do Código de Processo Civil trata disso. Artigo 248. Dê uma conferida nele, artigo 248 do Código de Processo Civil, que pode haver uma aplicação aí, analógica, subsidiária no Código de Processo Penal. Pessoal, uma observação aqui importante, muito importante mesmo, eu sugiro que vocês anotem, com relação aí à prática do júri, procedimento do júri. Uma observação que eu vou ler aqui para vocês e sugiro que anotem, porque aqui há uma diferenciaçãozinha. E ela diz o seguinte, anotem, cuidado com a sessão do julgamento do Tribunal do Júri. Observem, fiquem atentos. Se houver defeito em apenas um quesito, ou na quesitação do júri, pode-se aproveitar a instrução dos debates e tudo mais. Houve um defeito na quesitação. A instrução em plenário do júri foi tranquila, foi normal, foi perfeita. A explanação das partes também foi normal. Na sala de julgamento, na sala secreta, houve um defeito na quesitação. Aproveita-se a instrução plenária e anula só a quesitação. Isso é importante. Anotem aí. Uma vez anulada a sessão de julgamento, vírgula, nenhuma parte da sessão anterior poderá ser aproveitada, vírgula, pois a sessão de julgamento pelo júri é indivisível. Vou repetir. Uma vez anulada a sessão do julgamento, vírgula, nenhuma parte da sessão anterior poderá ser aproveitada, vírgula, pois a sessão de julgamento do júri é indivisível. Indivisível por quê? Seja por conta da incomunicabilidade dos jurados, seja por conta da concentração dos atos. Então, não há cisão de atos processuais no júri. Na segunda fase do júri. Não pode cindir atos. Declarando nulidade por algum motivo da sessão plenária do júri, seja lá em que fase for, ali a sessão plenária constitui de várias fases, mas houve reconhecimento de nulidade, anula-se o julgamento por completo do júri. Haverá nova instrução plenária, até por conta do sigilo das votações, da incomunicabilidade dos jurados, haverá nova explanação, haverá novo julgamento na sala secreta e assim por diante, ok? Avançando aqui, oitavo princípio, princípio do interesse. Princípio do interesse. Pessoal, esse princípio, e é importante anotar também, porque ninguém pode arguir nulidade se não tiver interesse com relação a essa respectiva nulidade. Digamos assim, ou melhor dizendo, se quiser anotar, ninguém pode arguir nulidade referente à formalidade que só interessa à parte contrária. Ninguém pode arguir nulidade referente a alguma formalidade que só beneficia a parte contrária. Por quê? Porque não tem interesse. Não tem interesse algum. Por exemplo, audiência de instrução e julgamento. Foi intimado o advogado de defesa, o acusado e o Ministério Público. Nessa audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público não compareceu. Não compareceu? Problema dele, ele foi devidamente intimado. Aí não adianta a defesa sustentar que a instrução é nula porque não houve a participação do Ministério Público.
Que interesse a defesa tem em sustentar essa nulidade? Obviamente nenhum, né? Nenhum. Então, só se alega nulidade se a consequência dela for favorável à parte que esteja sustentando a nulidade. Então, nulidade que se refere a formalidades e que beneficie somente a parte contrária, não pode ser alegada. Ok? Princípio do interesse. Agora, com relação a ele, duas observações, e eu sugiro que vocês anotem aí, consignem no caderno de vocês, porque a sua importância é realmente relevante. Primeira delas, referente ao princípio do interesse. Primeira observação. Esse princípio não se aplica às hipóteses de nulidade absoluta. E aqui ela pode ser reconhecida de ofício a qualquer momento, né? Pois o interesse, nesse caso, é de ordem pública. Isso, na verdade, eu costumo mencionar, mas a gente sabe que está mitigado. E eu quero contextualizar com vocês e relembrar que, na visão da jurisprudência, pode haver o reconhecimento, mas desde que haja a comprovação do prejuízo. Viu? Beleza? E a observação 2 é o seguinte: como o MP incube a tutela dos direitos individuais indisponíveis, nada impede a arguição de nulidade relativa pelo MP em favor do acusado. Pessoal, isso é interessante. Vem cá. O MP é parte no processo penal. A gente sabe disso. E aí fica aquela história. A parte não pode alegar nulidade que favoreça só a parte contrária. Não tem interesse. Mas a gente sabe que o MP é o guardião dos interesses individuais indisponíveis, dentre eles, inclusive, a liberdade, que é o nosso segundo maior bem jurídico, né? Abaixo só da vida, obviamente. Mas o MP, como guardião e guardião constitucional desses direitos, pode sim requerer o reconhecimento de uma nulidade relativa, inclusive, que favoreça o acusado. E eu diria até mais, isso é muito digno da parte de um promotor de justiça, é muito digno da parte de uma promotora, enfim, é digno do Ministério Público, que enxerga uma nulidade, mesmo relativa, mas que favoreça ao acusado, que ele postule e requeira ao juiz que reconheça essa nulidade. Isso, não tenham dúvidas, isso é muito digno. Até porque o promotor, a pessoa está no cargo de promotor de justiça. Mas é parte, tem que brigar pela acusação, realmente. Mas é digno porque, enfim, se há nulidade, ele está promovendo a justiça em pugnar pelo seu reconhecimento. Isso é possível, pessoal. Um outro princípio, nono princípio, o princípio da lealdade processual. O que vem a ser lealdade processual? Ninguém pode arguir nulidade para a qual tenha concorrido. O acusado simplesmente causou nulidade no processo penal e ele está ali arguindo. Se ele causou, paciência. Inclusive aqui se aplica até a própria teoria do venire, né? Contra factum próprio. Você não pode alegar nulidade de um ato próprio seu, ato praticado por si. Por exemplo, o juiz o Código de Processo Penal, com a reforma de 2008, passou a adotar o sistema cross-examination, o exame direto. As perguntas são feitas diretamente pelas partes e não mais por intermédio do juiz, como vocês viram isso no processo 3. Se o juiz inverte a ordem, ou então o juiz permanece adotando o sistema presidencialista, requerendo as partes determinando as partes que dirijam a pergunta a ele e ele a outra parte, e a parte ali não impugne, isso, pessoal, não vai se poder alegar futuramente, porque aí houve uma aceitação tácita e paciência, não vai se reconhecer a nulidade, porque foi dada a margem, eventualmente, pela própria conduta das partes, ok? Então, parte que causa nulidade não pode futuramente requerer o seu reconhecimento. Esse é o espírito desse princípio aí. E o princípio da convalidação? Estamos chegando aqui perto do fim. O princípio da convalidação quer dizer o quê, pessoal? Convalidar significa afastar o defeito do ato processual. Convalidou, afastou o defeito existente ali no ato processual. Mas aí tem algumas nuances, tem algumas espécies de convalidação, a gente vai falar sobre ela. Então, só resiste. Convalidação significa sanação, significa o conserto do ato processual defeituoso. Esse é o princípio da convalidação. E pode haver aí a convalidação por meio de um suprimento, por meio de uma retificação e por meio de uma ratificação do ato processual. Suprimento, retificação e ratificação. O que é suprimento do ato processual? O que é suprir? Pessoal, suprir o ato processual significa complementar o que está faltando. Você se complementa, a parte complementa. Por exemplo,
o promotor oferece uma denúncia e mais à frente ele esqueceu de consignar um fato que ocorreu na mesma circunstância e promove um aditamento. Ele está suprindo um ato processual. Qual ato? A própria denúncia, a própria peça acusatória. Por meio de um aditamento, ele supre aí a ausência de um fato que deixou de ser consignado inicialmente e aí supre o defeito do ato processual. Beleza? Quando é que o ato pode ser retificado? Ou o que significa retificação do ato? É corrigir o defeito do ato processual. Suprir é complementar. Melhor dizendo, suprir, a parte está complementando o ato processual. Retificando, a parte está corrigindo o defeito do ato processual. Por exemplo, a denúncia oferecida com o nome da parte do acusado é errado, erroneamente. É perfeitamente possível o promotor promover um aditamento, e nesse aditamento ele conseguindo o nome correto do acusado. Aí ele está retificando o ato processual, convalidando e, ao mesmo tempo, retificando o ato por meio aí da retificação, obviamente. E a ratificação significa confirmação do ato processual. Retificar, corrigir. Suprir, complementar. Ratificar significa confirmar o ato processual. Por exemplo, nas hipóteses de legitimidade de um menor, o seu representante legal ingressa no processo, ratifica os atos praticados por ele, está confirmado, o processo segue normalmente. Ok? Pessoal, agora, lógico que aqui tem que ficar atento aos institutos da preclusão, preclusão temporal, preclusão lógica, preclusão consumativa, para que se defina se é possível ou não essa convalidação do ato processual. Lembre-se sempre e aliem a esse entendimento aí a coisa de convalidação com preclusão, seja ela preclusão temporal, preclusão lógica, preclusão consumativa. Ok? Pessoal, avançando aqui, para a gente diferenciar, as nulidades podem ser reconhecidas tanto na primeira quanto na segunda instância. Isso a sistemática é a mesma. Há uma diferençazinha aí, na verdade. Na primeira instância, o juiz tem total liberdade de reconhecer a nulidade. Inclusive a nulidade relativa, porque o processo penal, na verdade, envolve interesse público. E aí o juiz pode sim reconhecer essa nulidade de ofício. Na primeira instância. Descendo na segunda instância, como é que fica a situação? Aí nós temos que observar o princípio da devolução, pessoal. Lembram? Tanto devoluto quanto apelato. O tribunal pode reconhecer nulidades desde que seja ela suscitada aí no recurso, aplicando o princípio da devolução. E aí a gente tem que contextualizar. Isso sempre tem que ser contextualizado, porque nulidade absoluta, pessoal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e a qualquer grau de jurisdição. Isso é maçante, mas a gente tem que relembrar vocês para ficar realmente fixado na memória. Mas, até porque a jurisprudência fixa alguns entendimentos que, às vezes, acaba deixando a gente até em estado de confusão. Por exemplo, a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, ela diz o seguinte: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso de acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Atentem a essa súmula aí. E se a nulidade for absoluta? A questão é essa: a súmula não é bem explicativa. Se for absoluta, e mesmo assim não for arguída pela acusação, como é que fica? É meio que um tanto quanto contraditório, né? Agora, quando houver recurso de ofício, a gente sabe que algumas decisões o juiz profere e tem que se submeter a decisão ao tribunal de ofício, ou seja, independentemente de recurso das partes, ele tem que subir o processo ao tribunal. E nesse recurso de ofício, o tribunal pode reconhecer, sim, toda e qualquer espécie de nulidade. Ok? Pessoal, a gente está caminhando aqui mais para o fim. Eu quero mostrar aqui a vocês algumas nulidades, algumas súmulas relativas às nulidades, indicar a vocês a leitura e, na sequência, falarmos aqui um pouco de jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça relacionadas também ao tema das nulidades. Percebam aqui, eu vou voltar aqui no material e vou fazer a indicação para vocês. Agora, vou precisar que vocês, na verdade, aí, façam a leitura, porque é importante aí esse estudo.
da jurisprudência, e jurisprudência, obviamente, envolve o conhecimento de súmulas, e eu vou fazer a indicação aqui para vocês, pedindo, mais uma vez, façam o estudo das súmulas. Aqui, súmulas relativas às nulidades, súmula do Supremo Tribunal Federal, vocês podem pausar aí a aula para fixar melhor e anotar, súmula 155, súmula 160 que eu acabei de falar, súmula 162, vou até passar aqui para vocês poder, aí, como diz, dar pausa e anotar, súmula 206 do Supremo Tribunal Federal, súmula 351, súmula 361, 366, súmula 431, súmula 523, todas elas do Supremo Tribunal Federal, e súmulas do STJ, súmulas 330, relacionada aí a nulidades no processo penal. Pessoal, para fecharmos aqui, temos nulidades do inquérito policial e a jurisprudência em tese. Só para dizer o seguinte, nulidades no processo penal, nulidades no inquérito policial, não tem o condão de contaminar a ação penal. A jurisprudência é tranquila nesse sentido. Nulidades ocorridas durante o inquérito policial não macula a ação penal. Terceiro, mas isso é absoluto? Não. Depende. Porque durante a fase de investigação a gente pode produzir uma prova. Prova mesmo, não elemento informativo. Por exemplo, o depoimento antecipado de uma testemunha. Se houver nulidade nisso aí vai acabar influindo no processo penal. Então, mas via de regra, nulidades do inquérito policial não tem o condão de influenciar na ação penal. Ok? E aí eu finalizo com o estudo da jurisprudência em teses. Eu, mais uma vez, alerto a vocês que deve ser realmente estudado e várias vezes estudado, porque nós vamos discutir isso na nossa próxima avaliação. Vou passar aqui a leitura da jurisprudência em teses. Peço a vocês atenção para que possamos compreender melhor. Perdão, ela está por aqui. Jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça relacionada aí a nulidades. Então, pessoal, rapidamente um estudozinho aqui. Não vou demorar muito, porque para não ficar muito maçante. Mas vejam o que é que o STJ diz sobre as nulidades e que a gente acabou de ver nessa nossa aula. Percebam, não vou me referir a todas, aliás, a quase todas. Vou fazer alguma pontuação aqui, alguma observação, mas o que importa realmente é a leitura de vocês aí durante o estudo. Vejam bem, primeiro aqui, jurisprudência em teses. Tese do Superior Tribunal de Justiça. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio do nes pes de nullité sans griffe, previsto no artigo 563, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo, como a gente viu agora há pouco. As nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente. O que a gente acabou de ver aqui ao final. Não há como contaminação penal as nulidades ocorridas durante a investigação. 3. As irregularidades relativas ao reconhecimento pessoal do acusado não ensejam nulidades, uma vez que as formalidades previstas no artigo 226 são meras recomendações legais. Pode haver, digamos assim, uma fuga da forma prevista no artigo 226 e aí isso não haverá a fuga assim, da forma ali prevista para haver o reconhecimento pessoal do acusado. E essa fuga, digamos assim, não implicará, na visão da jurisprudência, uma nulidade. Agora, aqui sim, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo sobre os atos do processo gera, via de regra, a sua nulidade. E essa nulidade, via de regra, é absoluta. Via de regra, é absoluta. Quinto, a nulidade decorrente da ausência de intimação, seja a pessoal ou por diário, da data do julgamento do recurso, não pode ser arguída a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal. O recurso foi pautado, não houve intimação. Pode haver nulidade? Pode, mas ela tem que ser arguída em tempo oportuno sob pena de preclusão. Ou seja, a nulidade ali é relativa. 6. O defensor dativo que declinar expressamente da prerrogativa referente à intimação pessoal dos atos processuais não pode arguir nulidade quando a comunicação ocorrer por meio da imprensa oficial. O defensor dativo tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, mas ele abriu mão da prerrogativa. Depois pode alegar essa nulidade? Claro que não. A gente viu. Tem que ter lealdade processual e aplicando inclusive também a própria teoria do venir aí, como eu falei. 7. A ausência de intimação da defesa sobre
a expedição de precatória para oitiva de testemunha é causa de nulidade relativa. Expediu-se a precatória para ouvir a testemunha em comarca diversa, não intimou a parte contrária, a parte defesa, na verdade, isso é nulidade absoluta. Eu acho meio forçação de barra, mas entende-se que aí é nulidade absoluta. Nulidade relativa, perdão. 8. A falta de intimação do defensor acerca da data da audiência de oitiva de testemunha no juízo deprecado não enseja nulidade processual, desde que a defesa tenha sido cientificada da expedição da carta precatória. Está relacionada ao número 7. Expediu-se a carta precatória e deu-se ciência à parte. Se na comarca, no juízo deprecado, digamos assim, não se comunicou a data da audiência, isso não é nulidade absoluta. Também meio que forçação de barra, acho que macula a ampla defesa e o contraditório, mas, enfim, entende-se que aí é nulidade relativa. Jurisprudência em teses, número 9, a inversão da ordem prevista no artigo 400, que trata do interrogatório e da oitiva das testemunhas, sistema cross-examination, que eu falei, não configura nulidade quando o ato for realizado por carta precatória, cuja expedição não suspende o processo criminal. Enfim, aplica-se a disposição no juízo deprecante e deprecado não. Não vejo muito sentido também, mas enfim, é jurisprudência. 10. O falecimento do único advogado, ainda que não comunicado o fato ao tribunal, poderá dar ensejo à nulidade das intimações realizadas em seu nome. Morreu, publicou-se os atos em seu nome, aí poderá ensejar a nulidade. Quando é que ocorre ela? Quando houver o prejuízo comprovado. 11, pessoal. Na intimação pessoal do réu acerca da sentença de pronúncia ou condenatória, a ausência de apresentação de termo de recurso ou a não indagação sobre a intenção de recorrer não gera nulidade do ato. É aquilo que eu já falei em sala de aula logo no comecinho. O acusado tem capacidade postulatória própria para recorrer, ele não precisa ser advogado. Quando ele é intimado da sentença condenatória e o oficial deve indagar ele, se ele quer recorrer, se ele manifestar interesse, o oficial certifica e ali ele já interpôs recurso. Agora, a não indagação sobre essa intenção não gera nulidade do ato. Qual ato? Do ato de intimação do acusado da sentença condenatória. Ok? 12. A inquirição das testemunhas pelo juiz antes de que seja oportunidade às partes. A formulação das perguntas, com inversão da ordem prevista no artigo 212, constitui nulidade relativa. Ou seja, a nulidade há, mas tem que ser suscitada ali no momento da audiência e provado prejuízo, porque a nulidade aí é relativa. 13. A falta de comunicação ao acusado sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Pessoal, todo acusado, ao ser interrogado, tem direito de ser advertido de que ele pode permanecer em silêncio, e isso é um direito dele que não pode ser interpretado a seu desfavor. Eu já vi jurisprudência considerando essa falta de comunicação como nulidade absoluta. E eu acho realmente que o entendimento melhor é realmente ser uma nulidade absoluta, porque a falta de advertência pode induzir o acusado a achar que ele é obrigado a responder, e aí se acabar produzindo uma prova contra ele próprio. 14. A ausência do oferecimento das alegações finais em processos de competência do tribunal do júri não acarreta nulidade, uma vez que a decisão de pronúncia encerra juízo provisório acerca da culpa. A ausência de alegações finais em processo de competência do júri não acarreta nulidade. Ou seja, foi intimado, não apresentou as alegações finais, paciência, pode sair a sentença de pronúncia ou não. As nulidades existentes na decisão de pronúncia devem ser recolhidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão. Qual é o recurso que cabe da decisão de pronúncia? Recurso em sentido estrito. É nesse recurso que deve ser suscitado aí as nulidades. Inclusive, esse recurso tem efeito regressivo, como a gente viu, portanto, possui juízo de retratação, permite ao juiz exercer o juízo de retratação e, assim, retificar a sua própria decisão. Beleza? 16. As nulidades do inquérito policial em momento anterior à constituição definitiva do crédito tributário não é causa de nulidade da ação penal. A instauração do inquérito policial, perdão, se evidenciado que o tributo foi constituído antes da sua propositura. Aquela sistemática, né, que tem que haver o lançamento definitivo para que o promotor possa oferecer a denúncia, porque ali não há punibilidade concreta. Portanto, se não haver
o lançamento definitivo, não pode haver deflagração da ação penal. Mas veja o que é o entendimento diz. A instauração do inquérito policial em momento anterior à constituição definitiva do crédito tributário não é causa de nulidade da ação penal, se evidenciado que o tributo foi constituído antes da sua propositura. Propositura de quê? Da ação penal. Ok? 17 é relativo à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Juiz que tem mais, comarca que tem mais de um juízo competente, um está prevento e o processo corre em outra vara, se não for alegado no momento certo, não há nulidade absoluta. 18. A utilização da técnica de motivação per relacione não esteja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir. Pessoal, aqui é aquela velha história do Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai utilizar os fundamentos de uma outra decisão, mas adeque ao caso concreto e se reporte a outra decisão como suas razões de decidir, sob pena aí de nulidade. E agora aqui é interessante, 19, isso é muito importante, jurisprudência nova. São nulas as provas obtidas por meio da extração de dados e de conversas privadas registradas em correio eletrônico e redes sociais, WhatsApp e Facebook, sem prévia autorização judicial. A pessoa foi presa em flagrante, está com celular próprio, mas ali a polícia sabe que por meio do WhatsApp está sendo tramada a ação de uma quadrilha. Pode a polícia tomar o WhatsApp, o celular e passar a ter acesso ao WhatsApp sem autorização legal? Não, isso é nulidade aí realmente absoluta, ok? Essa última aí não tem mais detalhes, eu sugiro a leitura. A 19 que é a jurisprudência bem atual e vocês se apeguem a ela. Então, pessoal, fechamos aqui nulidades, inclusive apontando aí o estudo da jurisprudência. Próximo, a gente vai ver habeas corpus, revisão criminal e mandado de segurança criminal. E a gente aí encerra o conteúdo, a não ser que vocês queiram, por exemplo, tratar do juiz das garantias, que é uma coisa nova, vai ficar a critério de vocês, eu teria o maior prazer. Ok? Um abraço a todos, a gente se vê na próxima aula.